volta com N Blogs aqui pela TV Cabral, é Record News. Olha, atenção, você pode mandar o seu e-mail para nós, hein? Tá aí na tela o endereço agora. Você pode mandar o seu e-mail dando a sua sugestão. nblogsba@r7.com. Mande o seu e-mail dando sugestões de pauta para nós. Será um prazer receber o seu e-mail. E eu recebo aqui no programa os blogueiros de Vitória da Conquista, Sudoeste na Rede com Ramon Guzmão, Paulo Nunes com Paulo Nunes e o Tribuna da Conquista com o Diego Gomes. O assunto agora é segurança pública. De acordo com informações prestadas pela polícia, cerca de 580 homicídios foram verificados na cidade de Vitória da Conquista até o início deste mês de dezembro. Eu gostaria de ouvir a opinião, inicialmente, do Diego a respeito dessa situação. 580 homicídios. Muito alto, tem um índice? É isso mesmo. São 580 somados os anos de 2007 até 2010. Só que o que a gente observa é que a cada ano a quantidade de homicídios aumenta em Vitória da Conquista. Em 2007, por exemplo, segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública, foram 98 homicídios, ou 8,16 por mês. Já agora, em 2010, não terminou o ano ainda, foram 195 homicídios até dia 31 de novembro, até dia 30 de novembro, desculpe, com a média de 17,27%. Ou seja, em 4 anos a quantidade de homicídios dobrou em Vitória da Conquista. E se você for pegar e comparar dados com Itabuna, com Ilhéus, com Jequié, você vai poder observar que Vitória da Conquista está entre as 3 a 5 mais violentas do estado da Bahia. Ô Paulo, a Vitória da Conquista tem um detalhe também, como outras cidades do Brasil, a questão das drogas. O crack, como eu costumo dizer, a pedra que vem destruindo várias famílias, vários lares, várias pessoas. Mas Conquista está centralizada ali com várias rodovias e pessoas também de outros estados chegam em Conquista. Você atribui esse grande índices de crimes contra a vida estão relacionados a conquistenses ou pessoas que vêm de fora, migram para a cidade e geram toda essa confusão? Olha, na verdade, é claro que é relacionado à droga, inclusive de briga entre traficantes. Essa é uma grande realidade. É claro que o cidadão comum, às vezes, por estar na hora errada, no lugar errado, aí pode acontecer com ele. Não há em Vitória da Conquista, como houve no passado, o chamado crime de mando, por outro tipo de discussão. Se você observar, eu acho que 90% desses crimes estão relacionados à droga mesmo. Então, não há policiamento, que às vezes as pessoas imaginam, coloca polícia na rua. A polícia, para evitar isso, não há como. O que a gente precisava ver era evitar a chegada da droga. Que em Vitória da Conquista houve uma época que você ouvia os estampidos de fogos de artifício e já sabia que não era nada de São João nem Vitória do Flamengo, e sim chegada de droga. E o grande problema que eu sempre coloco em Vitória da Conquista é que a polícia bate exatamente na periferia onde está o pequeno. Mas não há o combate efetivo na classe alta, que é quem sustenta a droga em Vitória da Conquista, como que eu acho em qualquer outro lugar do país. Em Vitória da Conquista é assim. O que nós precisamos fazer é a meia-culpa e imaginar que nós também somos culpados, porque só existe o chamado bandido pé de chinelo que leva a droga, porque tem um riquinho de paletó e gravata que fica na alta sociedade de Vitória da Conquista consumindo essa droga. E aqui eu sei que eu falei, Vitória da Conquista vai ter gente que fica zangado, mas a minha cidade é uma cidade onde o rico não gosta de pagar imposto. Eu acabei de lhe dizer aqui da construção civil, que ganha fortunas em Vitória da Conquista, faz um apartamento que custa 40 mil, vende por 250, e quer pedir subsídio à prefeitura, que não quer pagar o imposto, quer pagar menos do que nós somos publicitários, entendeu? Então daí gera isso. E agora, como Vitória da Conquista é uma cidade que tem uma razoável distribuição de renda, esses crimes ainda é menor. Teve esse estouro em Conquista em função de alguns problemas envolvendo a polícia militar, que numa semana, ou aliás, num dia, numa confusão dada entre um policial, uma morte de um policial, acabaram desaparecendo 14 pessoas. Aliás, você destacou alguma coisa, da juíza, a promotora, perdão, teve que deixar a Vitória da Conquista, você destacou alguma coisa em seu blog, o que você destacou lá na época? Verdade, eu disse que a promotora, ela foi covarde. Por quê? Porque você está aqui apresentando esse programa, correndo os riscos de não ter audiência e correndo a vantagem de ter audiência. Então, quando você escolhe a promotoria pública e ganha um salário de R$25 mil, não é só para você encaminhar papel, é para você
encaminhar também a resolução dos problemas. Então a promotora, como sabia que ela tinha que escrever contra alguns policiais, ela simplesmente deu uma declaração na televisão de que o carro dela tinha sido atingido por bala, e não foi verdade. A polícia provou que não foi verdade, que foi a maneira que ela arranjou para sair do processo. E eu coloquei no blog, como repito aqui, ela foi covarde no trabalho. Ela está lá como promotora. Você já imaginou um delegado de polícia que não quer correr atrás do bandido? O promotor tem que acusar, seja quem for. Por isso que eu coloquei. Mas, bom, políticas sociais não seria a solução para a saída dessa problemática aí de crimes contra a vida e outros crimes, como o tráfico de drogas? O nosso país está enfrentando um processo de banalização da violência. E esse processo que está enfrentando de banalização da violência não é algo recente, já tem ocorrido há algum tempo. E as políticas públicas, né, e as políticas sociais, elas são extremamente importantes no combate a essa grande mazela da sociedade. Mas as políticas educacionais, enquanto o nosso país fazer uma escola de brincadeira, fizer uma escola que finge que ensina, eu acredito que a violência não vai ter grandes níveis de redução. Não basta colocar as polícias nos bairros, com o programa Ronda nos bairros, que já realizou parte, acabou atenuando, né, os problemas, mas o principal, eu creio que é a questão da educação, porque a educação cria e gera a oportunidade para que as pessoas saiam de condições sociais menos desiguais, mas uma educação de verdade, voltada para a libertação e para o conhecimento, e não um modelo de educação que somente finge que ensina. Diego, pois não? O que vem acontecendo também, Tom, são ações pontuais. A prefeitura tem alguns projetos em alguns bairros da cidade, periféricos, mas que a grande maioria não está sendo atendida. Então, a questão da criminalidade envolve essa questão da política social também, e talvez um dos grandes erros do município está em não expandir o máximo possível essas ações socioeducacionais por todo o município, principalmente nos bairros mais carentes que tem Vitória da Conquista, assim como também qualquer outra cidade do país. Paulo Nunes. Perfeito, tem razão isso que Diego fala, porque você observa que às vezes acontece, tem uma quadra poliesportiva num bairro, mas não há um incentivo. Você tem que ter a taça, você tem que ter o coordenador para estar criando a competição entre os jovens, e isso em Vitória da Conquista realmente falta. Tem teatro, tem terceira idade trabalhada, mas falta exatamente o trabalho naquilo que é o futuro, que é o jovem. Se você imaginar, tem quadra de esporte, quase todos os bairros de Conquista tem, mas se não tiver ninguém para organizar os times, para colocar as competições, não só de futebol, mas de futebol de salão, de handebol e de outras, de vôlei, de tudo, não resolve nada, para exatamente fazer com que o jovem gaste a sua energia onde ele pode gastar de maneira saudável. O que Vitória da Conquista tem, e a gente sempre fala, nada contra os donos de bares, mas é muito simples você encontrar em Vitória da Conquista, tem bar demais. Entendeu? O estudante de Vitória da Conquista, ao invés de estar ou lendo um livro, ou trabalhando uma peça de teatro, apresentando, ele está no bar. Você pode olhar, tem menino de 16, de 15 anos, bebendo e tudo, quanto é bar de Vitória da Conquista, e não há nenhuma proibição. A tal da lei seca, todo mundo dirige em Conquista embriagado e não há nenhum tipo de controle, porque ninguém é punido com isso. Então, tudo isso acarreta e vai redundar nessa violência que o nosso querido Tom acabou de abordar e fez com que a gente fizesse esse debate. Vendo isso aí, o telespectador pode ter também uma noção de que a coisa de Conquista está banalizada. O Paulo acabou de dizer aí, Diego, de que Diego e Ramon, de que a lei seca não é aplicada na cidade, os bares estão lotados de jovens e adolescentes se embriagando. O que vocês acham de tudo isso, Diego? É por aí mesmo? É verdade isso aí? Também. O que a gente pode ressaltar nesse quesito é o seguinte: a falta mesmo de empenho dos poderes públicos em trazer o jovem para as atividades que culturalmente vão influenciar no futuro, que psicologicamente podem influenciar não as pessoas em si somente, mas toda a sociedade.
E talvez alguns desses crimes, vários deles, aconteçam por causa disso, de uma briga num bar, de depois que sai, que está bêbado. Também tem muito essa questão. Eu queria tocar no ponto da lei seca, que é o chamado modismo. Sai, a gente divulga, a mídia divulga, nós da imprensa divulgamos, chegaram bafômetros em Conquista, em Itabuna, em Ilhéus e assim sucessivamente, mas 2, 3 meses depois acaba a fiscalização e aí tudo continua como estava antigamente. Bom, há quem diga que a lei seca já nasceu úmida, né? Bom, Ramon Guzmão, você falou aí na questão das políticas públicas, destacou aí as questões da educação. O que mais? Que a gente apresenta o problema, a gente também busca a solução, porque esse deve ser também o papel da imprensa de informar. Daqui a pouco eu quero ouvir a resposta sua com relação à solução dessa problemática. A sua resposta e, evidentemente, dos outros blogueiros. Eu vou para o intervalo. É coisa rápida, mas eu volto já já.